Boa tarde a todos e a todas. Hoje, então, é com muita alegria que as rodas virtuais de conhecimento aqui do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA recebe a professora Rosane Leal para conversar um pouquinho, né, provocar essas reflexões sobre direito e internet. Então, é uma honra, professora, poder recebê-la aqui, né, e tem a minha admiração desde muito tempo. Fomos apresentadas pela professora Vera Regina Pereira de Andrade, que é nossa amiga comum, uma pessoa muito especial e a quem também eu sou grata, mas também tenho a minha gratidão a ti, que me deu alguns nortes, né, inclusive na reflexão sobre o direito da criança e do adolescente em si, e também com os convites que eu recebi com muito carinho, muita honra de estar na tua disciplina, falando sobre justiça restaurativa na disciplina de Direito da Criança e do Adolescente, e para mim é sempre uma honra, né, juntar esses dois temas que me são tão caros, né, Direito da Criança e do Adolescente, Justiça Restaurativa, e hoje, então, é com muita alegria que a te recebe aqui, e eu vou passar a palavra de pronto para o Emerson, que é nosso membro do Sempre também, que vai fazer uma apresentação formal do teu currículo e depois de pronto a palavra para ti, para iniciarmos aí nosso bate-papo, né, esse diálogo nas rodas virtuais. Emerson, por favor. Então, boa noite a todos, né? Com grande prazer, então, que nós recebemos aí a professora Rosane Leal, que possui graduação em Direito pela Universidade da Região da Campanha, mestrado de Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria, o doutorado pela Universidade Federal também de Santa Catarina, na área de concentração do direito, do Estado e sociedade, com pesquisas sobre criança, adolescente e sociedade informacional. Ela é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria, nos cursos de graduação e mestrado em Direito, atualmente líder do grupo de pesquisa em teoria jurídica no Novo Milênio, é do grupo também de pesquisa do Núcleo de Direito Informacional, ambos inscritos, né, no CNPq. Ela integra também, a professora, né, a condição de pesquisadora, o Núcleo de Estudos Jurídicos Sociais da Criança e do Adolescente, o NEJUSCA, da Universidade Federal de Santa Catarina. E coordena o núcleo, então, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, professora, fique à vontade, aí, agradecemos aí a sua participação na nossa roda virtual. Passo a palavra, então, à senhora. Muito obrigada, boa noite a todos. Agradeço as palavras que me foram dirigidas pela professora Isabel Cristina, é sempre uma alegria encontrá-la. Sou igualmente muito grata pelas contribuições que a professora sempre deu, né, aos nossos encontros da disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. Cumprimento ao Emerson, que fez a apresentação, e a todos e todas que estão aqui. Bom, partindo da ideia, então, da gente poder conversar um pouco sobre a questão envolvendo direito e internet, eu fiz um recorte específico, né, para tratar desse tema, com foco nos direitos da criança e do adolescente, mas que a gente pode expandir e pensar também nessa temática a partir de outras questões, né? Primeiro ponto que a gente precisa compreender é que a gente está tratando de um fenômeno que ele é global, né? Porque o uso das tecnologias não respeita as fronteiras dos nossos estados, né? Do Estado-nação, e isso impõe, então, não só uma série de usos diferenciados, tanto é que estamos aqui fazendo esse encontro mediados por uma tecnologia. Passamos o último ano, né, e estamos ainda com aulas mediadas pelas tecnologias em razão da situação de emergência sanitária global da pandemia. E isso muda a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de interagir, né, a forma como nós nos relacionamos e, inclusive, a nossa relação com o tempo e o espaço, né? O tempo, porque parece que tudo fica comprimido, né, na instantaneidade,
e parece que aquele tempo que antes era demarcado, um tempo quase de relógio, né, nós comprovamos com a própria pandemia que o uso das tecnologias não respeita muito o direito à desconexão. Tanto é que nós ficamos, né, o tempo todo fazendo utilização, inclusive para demandas de trabalho, que antes se encerravam, portanto, no horário do final da nossa jornada, e que hoje se estendem, né, e acabam abocanhando, como eu digo, domingos, feriados e os períodos, enfim, que usualmente a gente guardava para atividades de ordem particular, de ordem privada. Então, rompe com aquela relação de tempo, que havia uma demarcação, né? Assim como rompe com uma relação de passado, presente e futuro, porque as tecnologias permitem, né, uma certa perpetuação de determinados conteúdos. Isso fez, inclusive, com que, né, o Supremo Tribunal Federal entendesse que não há um direito ao esquecimento, ou seja, aquilo que é lançado, né, em plataformas ou que o Google localiza, né, no seu buscador, enfim, pode não interessar mais a pessoa, ser do seu passado, mas aquele conteúdo ainda estará ali disponível, né? Então, rompendo com a ideia do que passou, passou, na verdade, não adianta nem tentar esquecer, né, como é o título de um artigo científico que circula, né, no Google acadêmico, até porque o Google nos lembra dessa realidade, né? Então, o rompimento das questões referentes a tempo e também referentes a espaço, né, na medida em que esse espaço geográfico, né, o aqui e o lá, parecem ter perdido um pouco do sentido, e isso impõe, por certo, também alguns dilemas ou algumas indagações, né, para a questão, especialmente aí a questão do direito, que notadamente, né, dava respostas dentro do seu, ou se preocupava em regular determinados fenômenos dentro do seu, né, dentro do Estado-nação, e que perde um pouco essa prerrogativa, na medida que os fluxos informacionais não respeitam as fronteiras dos estados, né? Então, isso não é uma novidade para nós, no sentido de compreender os impactos dessa globalização, desse mundo globalizado, ou dessa mundialização, como preferem os franceses, mas a gente acaba tendo novos dilemas, né, para responder, especialmente porque demandas que às vezes aparecem aqui não só implicam grandes plataformas cuja sede é em outro país, né, como impõe também que a gente pense numa articulação diferenciada aí para a proteção de dados pessoais, para a proteção de direitos fundamentais, com uma base, né, pautada na questão de direitos humanos. É certo que a gente avançou bastante no período, né? Em termos assim, se nós olharmos para trás, num curto espaço de tempo, nós passamos a ter um marco civil da internet, nós temos na sequência uma lei geral de proteção de dados, né? Nós tivemos há 2 semanas atrás, um pouco mais, o reconhecimento dos dados pessoais, né, como direitos fundamentais, enfim, a ideia de que vai ser reconhecido como tal, né? Mas se nós formos analisar a nossa experiência, né, tanto no uso da tecnologia quanto na regulação, né, dessas questões, ela é ainda bastante incipiente se comparado com outros países, né, e notadamente aqui, se a gente fizer uma comparação com a União Europeia, né, cujos países estão há bastante tempo pensando em diretivas para a proteção de direitos fundamentais, e que no ambiente virtual, e que tentou acompanhar isso com inclusive um certo cuidado, não deixar que a tecnologia avançasse impactando tão negativamente esses direitos. Então, reconhecendo a necessidade de que a gente tenha, ao lado do desenvolvimento tecnológico, a gente tenha também, né, um desenvolvimento humano com respeito a esses direitos. O fato é que, apesar disso, né, não torna esses países, assim como não torna o próprio Brasil, imune a problemas, imune a discursos de ódio, imune à violação de direitos de
personalidade de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, imune à proliferação de desinformação, né, ou fake news, como quiserem chamar, que são temas, infelizmente, da atualidade, que mostram um lado mais obscuro daquilo que está na sociedade e que, por certo, ganha, né, uma dimensão bastante acentuada, né, quando isso é propagado no ambiente virtual, né, porque se espalha muito rapidamente, porque gera, né, impacto em incontáveis pessoas que são atingidas ou que leem ou que têm contato com aquele conteúdo, né, acentua a vulnerabilidade de determinados grupos que são sabidamente mais vulneráveis em razão de algumas violências históricas que sofrem, como, por exemplo, né, negros, como, por exemplo, integrantes, né, de comunidades cuja orientação sexual ou identidade de gênero parece incomodar, né, tantas pessoas e que são constantemente vitimados por determinados conteúdos. Né. Se num primeiro momento a gente pode pensar que esses conteúdos, que essas mensagens atingem só adultos que saberiam, em tese, se defender, né, a gente percebe que não, que esses conteúdos violentos, que esses conteúdos de desinformação, que esses conteúdos que são inadequados, eles também são dirigidos muitas vezes ao público infanto-adolescente, né, às crianças e aos adolescentes, e que geram um impacto, portanto, bem maior, né, bem mais acentuado. E a gente percebe também que, em grande medida, os diplomas legais que nós criamos, né, nos últimos anos do século XX, quando a gente ainda não estava fazendo um uso crescente da internet, porque para a sociedade civil esse uso começou, né, em meados dos anos 90, porque antes o que nós tínhamos era o uso militar e era o uso nas academias e nas fundações de amparo à pesquisa, enfim, né. Quando esse uso chega para nós, nesse período dos anos 90, nós temos, concomitante a ele, nós temos, ou talvez um pouco antes dele, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos, né, legislações que tratam, em certa medida, de determinados grupos que são entendidos como vulneráveis, né? Só que nada consegue se antecipar ao que vem, né, na esteira do uso das tecnologias, que acentuam notadamente tanto a condição do consumidor quanto a condição da criança e do adolescente, né, de igual forma de idosos, porque os tornam muito mais vulneráveis, as tecnologias os tornam muito mais vulneráveis a golpes, né, a hackeamento de dados, enfim, ao controle da sua navegação, e que muitas vezes, né, não estão preparados para isso, o que acentua, né, a vulnerabilidade desses grupos, assim como propaga com muito mais rapidez e com muito mais crueldade, eu diria, determinados conteúdos que a gente pode classificar como discursos de ódio, né, porque disseminam a discriminação, o preconceito e incitam a violência contra determinados grupos. Então, esse é um cenário que ele não que essas práticas não ocorressem antes das tecnologias, elas ocorriam, mas elas se amplificaram, né, se aprofundaram e gera a possibilidade, inclusive, de perpetuação dessas situações de violência, uma vez que o sujeito atingido muitas vezes não consegue retirar esse conteúdo, torná-lo indisponível, né? E quando consegue essa indisponibilidade num site, logo em seguida se torna, né, aquilo tem visibilidade em outro e ele perde o que a gente chama de autodeterminação informativa. Significa dizer a possibilidade de ter algum controle sobre os seus dados. Então, acho que a primeira premissa básica para a gente entender essa relação é pensar, né, que há uma ruptura com os padrões que nós tínhamos antes, né? É uma tecnologia que promove essa ruptura. E, tanto por um lado, traz aspectos positivos, porque da mesma forma que potencializa o nosso direito
a informação, né, e a comunicação, potencializa a nossa possibilidade de exercício da liberdade de expressão, né, inclusive o nosso direito à recreação, ao ócio, enfim, né, acesso a bens culturais, todos esses direitos que estão, inclusive, elencados em tratados internacionais que o Brasil é signatário e que estão também contemplados na própria Constituição Federal, no seu rol de direitos fundamentais. Por outro lado, tem essa ambivalência porque também promove, né, o uso das tecnologias, permite uma rápida difusão de desinformação, né, e de situações que podem, inclusive, prejudicar não somente a tomada de decisão individual da pessoa, quanto coletivamente, né? E aí isso vai desde vacinas para crianças, que há um tempo atrás, né, já tínhamos erradicado determinadas doenças que acabaram retornando em virtude da decisão, né, de não vacinar as crianças, né, prejudicando, quem sabe, o seu direito à saúde, que é assegurado, tanto constitucionalmente quanto no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, quanto na tomada de decisões e de questões que impactam coletivamente, né, porque isso não é só uma decisão individual, uma vez que os reflexos são coletivos, no sentido do retorno de determinadas doenças ou até mesmo da dificuldade de superação de doenças que se apresentam, a exemplo do novo coronavírus, né? Ainda bem, no meu sentir, que a grande maioria da população acredita no potencial positivo das vacinas e temos uma cultura e uma estrutura do Plano Nacional, né, de vacinação que dá conta de levar a vacina a todos aqueles que desejam, né, e pensar coletivamente esses processos. Então, o processo de informação ele é muito importante, né, e ele é importante, sobretudo, se nós pensarmos em sujeitos aprendentes, crianças e adolescentes, que passaram um ano e pouco, né, usando as tecnologias para ter acesso a conteúdos escolares, a conteúdos de informação, inclusive vital para o seu desenvolvimento e o seu direito à educação, né? Então, se de um lado potencializa isso, por outro lado traz uma série de problemas também, porque na internet a gente não tem filtragens, né? A gente até passou a ter, nos últimos tempos, um papel das plataformas realizando mediações de conteúdos, enfim, mas a gente sabe que isso não dá conta, a duas, é questionável se as plataformas teriam efetivamente esse poder e se é desejável que elas tenham esse poder de filtrar desta forma. Acho que é uma outra discussão que nós devemos ter na academia, né? E também pensar que essa criança ou esse adolescente que busca uma informação que lhe é prevista como um direito na Convenção Internacional, no Estatuto, né, na própria Constituição Federal, ele pode estar recebendo uma desinformação, né, e que isso também é bastante ruim, né, negativo para a sua formação, para o seu exercício da cidadania, tanto presente quanto depois o seu poder de escolha no momento em que ele puder, né, eleger algum candidato, enfim, votar, participar das eleições. Então, é algo que a gente precisa analisar, né, assim como a própria ideia da liberdade de expressão, porque se de um lado potencializa esse exercício e as pessoas fazem das plataformas um espaço de protagonismo que não tinham antes, né, para potencializar esse exercício, por outro lado, a gente sabe de silenciamentos, de cancelamentos e de muitas vezes perseguições que as pessoas sofrem, né, e que acabam tanto resolvendo se afastar desses ambientes, como muitas vezes são execradas publicamente, né, por algum posicionamento. E não só posicionamentos presentes, quanto também posicionamentos passados que, inclusive, podem já estar superados, mas que, como não há esse direito, como falei, ao esquecimento, as pessoas retornam isso, né, muitas vezes com uma crueldade sobre aquele que parece não ter direito a se revisar e a revisar posicionamentos, o que é sempre algo muito importante,
quando a gente pensa em processos de desenvolvimento humano, que a gente pensa em democracias também, né? Porque a gente não pode pensar em democracia apenas a partir de um ponto fixo de vista defendido por um determinado grupo, né? Especialmente se nós temos uma sociedade que é plural e nós temos uma Constituição que se ampara ou tem como um dos seus pilares a dignidade da pessoa humana. Então, se de um lado esse exercício da liberdade de expressão ele é, né, tutelado ou é amplificado na internet, por outro nós também temos problemas, né, com relação a esse exercício, né, porque muitas vezes a liberdade parece de se expressar de uns ou de determinados grupos acaba silenciando outros, né, algo a ser pensado, especialmente numa democracia. Se nós pegarmos a ideia da privacidade, nós também vamos ter uma alteração significativa, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Paula Sibilia, e ela tem uma obra chamada O Espetáculo do Eu, né, que mostra muito bem essa ideia de que o uso das tecnologias permitiram um protagonismo, né, e que, bom, em nome desse protagonismo, muitas pessoas passam o dia inteiro fazendo uma super autoexposição, né, de si e buscando, né, aí uma aceitação pública. Isso, em caso de crianças e adolescentes, inspira bastante cuidados, né, especialmente porque como o sujeito não tem ainda o seu pleno discernimento, ele não consegue saber o limite, que nem às vezes o adulto sabe, né, o limite daquilo que pode expor ou não, né, e o limite daquilo que pode, com aquela exposição, se tornar vítima, inclusive, tanto do mercado, que vai recolher seus dados e utilizar a partir de uma ideia de capitalismo de vigilância, quanto de outros internautas, né, que poderão usar isso de outra forma, inclusive violando sua imagem, alterando sua imagem, né, utilizando dados de maneira indevida. Então, aqui, se a gente for olhar para o próprio Marco Civil da Internet, ele tem como um dos seus pilares, um dos seus princípios, a privacidade, né, no sentido de que quem trabalha os operadores, na verdade, os provedores, não disponibilizariam os dados, né, a não ser em casos de demandas judiciais específicas, não disponibilizariam dados dos outros internautas para fins de investigação, enfim, dos usuários, né? Os usuários teriam a sua privacidade protegida, né? Isso é o que está declarado no Marco Civil da Internet. No entanto, a gente sabe que uma quantidade enorme de dados que são disponibilizados pelos usuários, né, ele perde o controle, tanto com relação aos outros usuários e também com relação à própria plataforma, né, já que as políticas das plataformas muitas vezes anunciam alguns dados pessoais que são recolhidos e dizem que vão compartilhar com empresas do mesmo grupo econômico ou com outras empresas e, né, a gente não sabe quais são, né, e muitas vezes são recolhidos dados e utilizados de maneira talvez um pouco oculta, escusas, né, daquilo que é dito, né. E me reporto aqui, a partir exatamente dessa ideia de capitalismo de vigilância, a minha preocupação, especialmente com dados pessoais de crianças e adolescentes, né, quando algumas plataformas, Facebook é uma delas, já há bastante tempo vinha fazendo experimentos, recolhendo dados e utilizando esses dados, né, para ir mensurando as reações dos internautas desse grupo etário. Né. Então, tem estudos, antes mesmo de aquela ex-funcionária do Facebook fazer todas aquelas denúncias públicas sobre o uso de dados pessoais, já havia, inclusive, estudos apontando que o Facebook vinha, né, selecionando grupos, entre dois grupos, um grupo controlado que receberia notícias e matérias, enfim, que eram positivas, né, de coisas alegres, boas, enfim, e outro grupo que receberia conteúdos tristes, de eventos, enfim, que pudessem causar um efeito depressivo,
né, e monitorou as reações desses dois grupos, né, e não coincidentemente, para cada grupo aparecia determinadas postagens específicas daquele estado de humor que ele tinha, verificando-se que os grupos que recebiam conteúdos que eram negativos, tristes, melancólicos, em seguida começavam também, aquele usuário também começava a compartilhar aqueles conteúdos, compartilhar outros conteúdos de caráter negativo, triste, melancólico. Ou seja, não havia apenas um monitoramento, mas uma modulação do seu comportamento por parte da rede social. E aí a gente tem um problema ainda muito mais sério, né? Muito mais sério do que a captura e o uso dos dados para fins de publicidade, que no meu sentir já é algo bastante sério, especialmente considerando, né, determinados grupos mais vulneráveis, a modulação comportamental, né, e as experiências que são feitas a partir desses grupos de controle me parecem muito mais sérios e que precisariam de uma reflexão, porque inclusive contraria a própria ideia do Marco Civil da Internet quando trata da questão da privacidade, né? A privacidade do usuário é algo importante, no entanto, parece que para as plataformas elas acabam encontrando mecanismos aí de escape para isso, né? É claro que a gente sabe que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral estabelece algumas premissas com relação a isso. No que diz respeito a dados de crianças e adolescentes, a gente sabe que precisa do consentimento, né, para a abertura de contas por parte de crianças, precisa o consentimento dos pais, né, mas a gente sabe que também não estão muito claros os delineamentos para fins de comprovação de que houve esse consentimento, né, e tampouco a gente sabe ou pode afirmar, né, se todos aqueles cuidados estabelecidos num único artigo que traz essa temática, que é o artigo 14 da LGPD, se realmente, né, é observado. Então, me parece que a gente ainda tem muito a avançar, né, especialmente nessas questões, quando a gente olha esse público, né, sem falar em outras questões. Vejam, aqui quando a gente fala desse grupo especificamente, tem tanto os riscos de contato com conteúdos, né, inapropriados, ilegais, tem os riscos derivados do contato com outros internautas, né, e tem os riscos derivados da ação do próprio internauta menor de idade, que pode eventualmente ferir direitos fundamentais de outros e que pode, e eventualmente acontece, praticar bullying, fazer uma série de outras atuações que a gente sabe que também estão muito presentes nas escolas. Quando a gente vai até as escolas, a gente sabe que essa é uma demanda frequente, né? Inclusive no próprio período de aulas virtuais, muitas escolas passando por problemas, uma vez que as imagens, tanto de alunos quanto de professores, eram congeladas e viravam memes, e viravam objeto de chacota, de gozação, muitas vezes de forma muito depreciativa, em grupos de WhatsApp e assim por diante, né? Então, a gente sabe que há um risco também para esses adolescentes usuários de se tornarem autores de atos infracionais, na medida em que não têm a maturidade para compreender o alcance daquilo que estão realizando, né, e que muitas vezes acham que é só virtual, né, e não percebem que há uma interação ou uma inter-relação, que essa dicotomia virtual-presencial ela não existe mais, que tem reflexos, tudo que se faz é apenas uma tecnologia que vai mediar essa interação, mas essa interação não está à parte e não se evade, né, da aplicação da lei. Então, a gente vai ter essa questão, né? E pensando especificamente nas discussões envolvendo, né, o risco com o contato de conteúdos, eu trago aqui nessa parte final da minha fala, especificamente com relação a crianças e adolescentes, né, também o contato negativo ou o contato que traz riscos à saúde física e mental, decorrente de jogos de desafios e decorrentes de conteúdos que são totalmente inapropriados e se encontram disponíveis, né, no próprio YouTube de forma muito simples e muito rápida, né?
E aí, de novo, a gente olha o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe que tem todas as medidas preventivas e a prevenção especial, né, no sentido de não ter contato com conteúdos que sejam obscenos, que sejam, né, impróprios para a idade, que incentivem, né, o uso de armas ou de outros conteúdos que possam ser, substâncias que possam ser nocivas à saúde, próprio álcool, enfim, e a gente vai para a internet e facilmente, né, são encontrados vídeos no próprio YouTube, disponibilizados pela própria plataforma, em que são feitos inúmeros jogos de desafios, desde o sufocamento, o enforcamento, né, a ingestão de álcool ou atear fogo no próprio corpo, cheirar determinadas substâncias que podem causar torpor ou tirar, né, por alguns instantes, a própria lucidez da pessoa, e assim por diante, né, que tem trazido uma série de danos, inclusive com situações de morte, né, de determinados usuários. Claro que isso não é muito divulgado, até porque se divulga, acaba tendo um efeito reverso, né. E eu não estou aqui também a dizer que todo e qualquer jogo é nocivo, não é isso. Eu só estou afirmando que há inúmeros conteúdos, né, que são, se reproduzidas aquelas estratégias ou enfim, aquele desafio, ele pode causar acidentes, né? Então, parece que há um sistema de irresponsabilidade organizada, uma vez que os atores encarregados da proteção integral e estabelecidos no artigo 227 da Constituição Federal não realizam, né, de forma eficiente o seu papel, né, de proteção integral, porque as famílias não percebem e muitas vezes acham que os filhos estão confortáveis e seguros em casa e não sequer têm ideia do tipo de acesso e de conteúdo que estão, né, acessando, né, não acompanham e parte de uma ideia de que ele sabe usar as tecnologias. Ele pode saber usar a tecnologia, não significa que ele tenha a maturidade para assimilar ou, enfim, reproduzir comportamentos que estejam disponibilizados na internet. São coisas diferentes. Uma coisa é a instrumentalização do uso tecnológico, outra coisa é a maturidade para esse uso ou para determinadas interações, né? E a sociedade, e especialmente aqui as empresas, parecem passar ao largo de qualquer regulação, né? Não tendo aí muito cuidado e responsabilidade com a proteção integral, porque o objetivo de muitas delas é monetizar todas as experiências de vida e usar dessas experiências, né, para aumentar os seus ganhos, né, e eu vejo com muita clareza isso, né, no sentido de o quanto grandes empresas, diferentemente da primeira modernidade, que as empresas se pautavam na produção de produtos, né, as empresas da alta modernidade, elas se desenvolvem prestando serviços altamente especializados, muito técnicos e que não precisam ter nada a não ser as experiências, as dores e os amores dos próprios internautas, que disponibilizam tudo atrás de uma curtida ou de um compartilhamento, né, e que cedem com muita boa vontade ou ingenuidade os seus dados pessoais para um capitalismo de vigilância e de monetização, e achando que isso é exemplo ou um espaço de liberdade. Na verdade, é uma servidão voluntária, né, ao mercado, em que se rende tudo e todas as experiências de vida são monetizadas, né? Então, é bem interessante da gente refletir sobre isso, que vai para além do direito. Isso se trata de uma questão sociológica, existencial, filosófica, civilizatória, que não tem como retroceder, me parece, mas que a gente pode pensar, né, que tipo de papel, inclusive preventivo, pode ter o direito nesse sentido, né, já que qualquer resposta pode vir atrasada dentro daquele binômio dano-reparação, né? Então, quem sabe o caminho seja pensar preventivamente para não chegar ao dano, porque a reparação ela vai ser ou tardia ou insuficiente.
né? Então, pensar nisso. E é nessa ideia de uma prevenção que eu acho que a gente precisa trazer, então, à pauta esse direito da criança e do adolescente em tempos de internet, né? Pensando o quanto ficam fragilizados, porque o direito ao lazer muitas vezes se resume à internet, aos desafios que isso traz, que podem não ser tão positivos assim, né? O acesso à informação, né? Da mesma forma que os processos comunicativos e a própria liberdade de expressão, que muitas vezes também gera problemas, né? Então, a gente tem um panorama totalmente novo e tenta responder a esse panorama com respostas delineadas antes desse panorama se apresentar. Portanto, são respostas insuficientes, né? E acho que a gente precisa, então, como academia, tentar desenhar outras possibilidades, né? Então, penso que, para encerrar, em termos de direito, tanto as respostas do Marco Civil da internet, elas ficam aquém do que se espera e é necessário. A único, talvez, resposta mais interessante seja do artigo 21, que permite a retirada de conteúdos que tenham imagens íntimas ou cenas de nudez, né, que tanto de adultos quanto de crianças e adolescentes, que possam ser retirados independentemente de determinação judicial, apenas com o contato com a plataforma. Também é insuficiente isso, porque a gente sabe que não tem ali previsto um prazo para a plataforma retirar, e diz prazo razoável pode ser para a plataforma, mas não é razoável para a vítima, que a cada segundo que é exposta, multiplica e perpetua a sua dor, né? Sem falar em todo o calvário para essa vítima conseguir descobrir quem é que fez a postagem, né, uma vez que esses dados são protegidos pelo próprio provedor, né, e só serão disponibilizados em ações judiciais. Ela torna indisponível aquele conteúdo que tem as cenas de nudez e cenas íntimas, mas não divulga quem é que fez a publicação. Então, se a pessoa quiser buscar uma reparação civil mediante uma ação de indenização ou até mesmo, né, buscar a persecução penal disso, vai ter algumas dificuldades também nesse sentido. Então, é uma proteção pela metade, me parece, com muitos complicadores e que traz uma série de vulnerabilidades, né, para direitos fundamentais como um todo. Como vocês podem ver, eu não tenho respostas, né, eu tenho indagações e muitas vezes perplexidades, né, e me coloco à disposição, porque vi que já tem aí, e a ideia é uma roda, né, já tem aí algumas questões. Acho que é Tatiane ali, né? Sim, professora, é incrível, né, como a gente reflete, esse tema do direito da criança e do adolescente é algo que me instiga muito, porque desde do tempo de estágio eu trabalhei na promotoria da infância e juventude, busquei uma especialização nessa área, e sempre quando a gente fala, né, no direito da criança e do adolescente, também elencado na Constituição Federal como prioridade absoluta, e o quanto seria importante a gente trabalhar de forma preventiva, e a gente faz isso dentro, hoje, da atuação da Promotoria Regional da Educação de Santa Maria, o quanto às vezes isso fica aquém, né? Me parece que às vezes precisa acontecer algo para depois haver uma movimentação. Então, essas reflexões trazidas aqui são tão importantes, porque... E eu faço aqui a minha culpa enquanto academia também, porque o direito da criança e do adolescente, ele deve assumir esse status de prioridade absoluta, inclusive no conhecimento de quem vai atuar no direito, né, nos juristas. E aqui na nossa instituição, o direito da criança e do adolescente tem uma cadeira obrigatória, tudo bem, mas é no final do semestre, no final do curso, no 10º semestre, dividindo ainda com o direito do idoso. Então, trazer essas reflexões durante toda a academia me parece de suma importância. E aí a Tatiane diz isso, a Tatiane é formanda, né? Esse tema é importantíssimo, pois hoje, cada vez mais cedo, as crianças estão com acesso à internet, algumas coisas servem para conhecimento, mas a maioria dos conteúdos não devem estar na presença deste, ou
Eu tenho filho de 5 anos e é bem complicado. Eu percebo esse relato da Tati como, por exemplo, às vezes nós dispomos dessa ferramenta até para que as crianças tenham para fins de entretenimento, né? Vai lá escutar a sua galinha pintadinha, enfim, e aí ele acostuma com aquele acesso, e depois isso vai evoluindo e vai evoluindo até que um momento a gente não cuida mais, não tem aquela proteção, aquele cuidado dos conteúdos assistidos. Até porque a criança ou o adolescente não estão importunando, eles estão quietos lá naquele acesso. E aí eu não sei o que está acontecendo lá. E surgem muitas questões, né, dos desafios, vem aí os desafios que são lançados, e isso reflete lá na convivência desse adolescente, na escola, na própria escola. Nós tivemos várias situações no âmbito da Promotoria Regional da Educação, de adolescentes promovendo ameaças, né, via internet, de fazer uma série de coisas, em especial depois daquele evento de Suzano, em São Paulo, né, então surgiam essas ameaças, e aí como que a gente vai trabalhar isso? Me parece que a gente precisa buscar esse aporte lá na própria escola, né, de falar sobre isso, de trazer essa temática para promover a sensibilização e o conhecimento, não só das crianças e dos adolescentes, mas também dos responsáveis como um todo, né? Dos agentes responsáveis pela proteção integral, família, escola, comunidade como um todo. Porque às vezes não tem conhecimento. E isso é preocupante, porque não se dão conta de que isso tem a gravidade que tem até serem vítimas, ou até serem os possíveis autores, né, de um ato infracional e que tem reflexos enormes. Essa é uma questão que eu acho que é bem interessante, só vou fazer uma breve consideração, porque a Laura pediu a palavra. É bem interessante, assim, porque a gente, normalmente, a atuação tem sido reativa. Quando acontece o problema, a escola chama ou convida para uma palestra, ou para uma fala, para uma roda de conversa. Mas quando acontece o problema, né? E não antes. Então, a gente não tem, na verdade, uma sistematicidade no tratamento do tema, a gente não incorpora isso nas diretrizes das próprias escolas, da educação básica, enfim. Né? Então, esse é um ponto bem vulnerável. Nós precisamos entender que nós precisamos educar para o uso das tecnologias, e que educar para o uso das tecnologias importa trazer esse tema como uma pauta constante, né, para as nossas crianças e adolescentes, e não simplesmente de maneira reativa quando acontece o problema. Né. Eu só queria saudar, né, vi a professora Thais Gislene no grupo, minha colega, e também me orientando do mestrado, a Jaqueline, então, Maier, queria, né, que bom que estão aqui. A Laura ergueu a mão. Laura, por favor. Eu concordo muito com as questões que vocês trouxeram. Eu acredito que muitas vezes nós, como sociedade, nós, como agentes, pesquisadores, estudantes, a gente fica numa posição muito de passibilidade, né? A gente espera que a situação aconteça, que alguém seja vitimizado por determinada situação, para que se crie uma mentalidade a partir daquilo e comece-se a racionalizar essas questões. Então, é muito importante a gente trazer tudo isso e entender que não basta somente a gente ter conhecimento que essas situações acontecem, mas qual que é a nossa responsabilidade dentro disso, dentro de cada papel que cada um de nós ocupamos, como é que a gente pode, de uma forma conjunta, como comunidade, pensar em formas de reduzir esses impactos, porque cada dia a gente enxerga que as fronteiras físicas já não são mais um impedimento para que aconteçam crimes de responsabilidade,
e que pessoas sejam feridas, né, em meio a essas interações sociais e interações virtuais, mas que a gente também utilize a racionalidade e utilize todos esses dados e essas constatações para que a gente adote também uma política de cuidado, né, não somente esperar que a mobilização venha a partir de uma lei, de uma via institucional, né, para que a gente adote medidas. Então, se trata basicamente de um direito emergente, né, que a gente tem essas questões sendo trazidas para nós e a gente tem que reagir de uma forma rápida, como a Rosane falou. Muitas vezes nas escolas acontece de um grupo ou uma pessoa determinada ser vitimizada por aquela situação, e aí a escola vai começar a se mobilizar a partir daquilo e não se preparar considerando que todas as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Tanto alunos quanto professores estão nessa posição de igualdade e de serem possíveis vítimas, né, de uma situação como essa, de violência virtual, enfim. Isso é interessante pensar assim que, bem como tu falaste, não só entre os estudantes, mas também os professores são, né, com muita frequência atingidos nos seus direitos de personalidade, né, a sua imagem, viram objeto de comentários, enfim. Então, é algo que é bastante delicado, né, que a gente tem que trabalhar e também na condição de juristas, enfim, saber, né, acho que conhecer a legislação que trata mais especificamente da questão da internet, saber desde o que pedir, né, no que pedir no caso de produção de uma prova, onde indicar os endereços onde aquele conteúdo está, né, levar esse tipo de esclarecimento, porque às vezes as pessoas ficam tão constrangidas que apagam, né, apagam aquilo ali como se elas estivessem apagando aquilo do mundo, né, na verdade está apagando o seu mundo, mas continua disponível para outras pessoas e é importante que se guarde os endereços, né, para que se constitua a prova. Então, muitas vezes também, eu acho que o desafio aqui é para os futuros juristas, né, de trabalhar com toda uma questão que passa pelo direito digital, que recém vai ser incorporado como algo com obrigatoriedade nos nossos currículos, né, mas que é uma incorporação até tardia, porque, na verdade, já está há tanto tempo com uma pauta de inúmeros desafios, né, então a gente precisa também se preocupar e se preparar para esse cenário, né, porque tem uma quantidade enorme de ações de reparação civil, enfim, que se apresentam, né? É uma área de atuação interessante também para os juristas, né? A Laura levantou a mão ali, mas, Laura, eu vou pedir para ti ser breve, depois disponibilizar o link de presença para quem não conseguiu se inscrever ainda, porque a professora Rosane tem aula às 19h, então a gente vai concluir um pouquinho antes. Sim, finalizando, então, eu acredito que a gente acaba ficando muito nessa posição confortável porque a gente entende a gama de benefícios e possibilidades que a expansão, né, do direito digital trouxe, principalmente a questão da inclusão. Então, isso nos fornece um certo comodismo, né? Mas a gente vai ter que colocar a nossa racionalidade para um sentido de ativismo para que a gente também questione as questões de exclusão social, né? E dentro da exclusão social a gente também tem a invisibilização, né? Dessas questões de violência, e isso tudo tem o agir da vítima também não conseguir falar a respeito dessa violência que ela sofreu, e muitas vezes dela conseguir provar que ela sofreu essa violência, porque ela acaba excluindo esses dados e essas informações, porque é a forma que ela tem para lidar com aquilo, mas na verdade não chegou ao conhecimento dela como ela tem que lidar com aquela situação, né? Eu acho que tem um bom campo aí de extensão também, né? Um bom campo de atuação, de extensão, de esclarecimento à sociedade. Acho que são questões bem importantes que a Laura
a Laura traz. Isso, nós aqui do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas trabalhamos em alguns momentos e pretendemos compartilhar mais ainda com as escolas através dos círculos de construção de conhecimento, ou círculos de diálogo com as escolas de ensino básico, né? Então, eu acho que promover esses espaços de reflexão, vindo da tua reflexão, né, com a propriedade que tem nessas temáticas, nos coloca aí uma possibilidade de ir pensando em fazer propostas, né, para chegar a esse conteúdo. Eu, quando trabalhamos em rede, que seria de rede de apoio à escola, eu tenho tensionado bastante todos os atores da rede de proteção integral da infância e juventude a efetivamente conhecerem a legislação que trata sobre os sujeitos com quem estamos protegendo. Porque, em verdade, existem muitos sujeitos que assumem a responsabilidade de uma prática, e eu vou dar um exemplo, porque eu trabalho com 44 municípios na região, pela promotoria regional, os conselhos tutelares. Muitas pessoas não têm o mínimo conhecimento da própria legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu digo para eles, a primeira tarefa que se tem que fazer é conhecer a legislação do público, desse sujeito que vocês estão buscando a garantia da proteção dos seus direitos. Precisa conhecer esses direitos. E parece que seria óbvio, mas só que não é. As pessoas, às vezes, embarcam, né, nessa atividade achando que é um bico, e não é. Eu digo para eles, se eu fosse conselheira tutelar, eu não dormiria, tamanha a responsabilidade que é. Então, professora, agradecemos imensamente. As nossas rodas são sempre assim, fica sempre um gostinho de quero mais e de promover mais espaços de diálogo, mas quem sabe em outra oportunidade a gente possa ter um tempo maior, né, de reflexão e de diálogo, mas já nos rendeu aí muitas reflexões, né? Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, e contamos sempre com essa parceria aí para seguirmos em frente em prol, né, dos direitos da criança e do adolescente. Eu agradeço a professora Isabel Cristina, e também aproveito para divulgar, se quiserem participar ou acompanhar as nossas ações no Núcleo de Direito Informacional, né, na Universidade Federal de Santa Maria. A gente também tem atividades de extensão dessa disciplina do direito à criança e adolescente e divulga materiais de extensão da Universidade Franciscana, que é uma disciplina extensionista, e os alunos elegem temas e acabam elegendo muitos temas relacionados à criança, adolescente e internet. Então, são divulgados no laboratório de extensão da própria instituição. Se alguém, eventualmente, quiser participar das nossas reuniões do Núcleo de Direito Informacional, acompanhar, enfim, assistir, né, também estamos à disposição, pode fazer contato, né, estamos sempre buscando construir pontes entre as instituições, né, porque ninguém é uma ilha, e é importante que do diálogo acadêmico, da interação acadêmica, a gente encontre formas de atuação e de aproximar a academia da sociedade. Eu peço desculpas por ter sido um tempo reduzido, eu tenho aula às 19 horas com os meus alunos da Universidade Federal, e eles são muito assíduos, não posso deixar, né, esperando, então por isso que eu peço desculpas pelo horário, né, de não poder ficar mais com vocês, mas agradeço e me coloco à disposição, né, para outras oportunidades, professora. A professora Cristina tem carta branca comigo. A professora Cristina é uma querida colega de muitas atividades em conjunto, então sempre que a gente conseguir compor as agendas, aí eu estou à disposição. Muito obrigada a todos e um bom final de tarde para vocês. Obrigada, professora, uma boa aula, e não vamos tomar o tempo dos seus alunos, né, que são preciosos também. Muito obrigada, e foi ótimo, dentro do tempo necessário, e as reflexões muito profundas. Muito obrigada, uma boa aula, uma boa noite a todos, e até uma próxima.
Tchau, tchau. Um abraço a todos.